Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz, essa casa de oração, onde viemos em busca do nosso refazimento, tanto físico quanto espiritual. Mas para que isso aconteça, é necessário estarmos harmonizados, em sintonia com o mais alto. Então vamos elevar nesse momento o nosso pensamento a Deus, a Jesus, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E a exposição da noite está a cargo da nossa irmã Maria Esther, trabalhadora desta casa. Vamos vibrar com ela para que ela traga com facilidade o conteúdo que preparou para nós. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre nos possa envolver e que na noite de hoje as benesses do mais alto recaiam sobre nós como luzes a nos favorecer o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e possamos daqui sair bem melhores do que aqui chegamos. A mente é a casa do espírito que nós estamos desenvolvendo dentro da lei de evolução. Realmente, minha mente é o meu mundo íntimo, e onde cada um de nós constrói o ambiente de paz ou de intranquilidade, de equilíbrio ou de desequilíbrio, de luz ou de trevas. Emmanuel, que é foi o guia espiritual do Chico, ele disse que a mente em todo espírito inteligente é a soma das energias psíquicas do cérebro e do coração. E a vida em todo o universo que obedece de maneira absoluta às leis imutáveis do nosso Pai, que não abandona a nenhum de nós, que dá a todos nós os mesmos direitos e os mesmos deveres de nós nos aperfeiçoarmos ao infinito. Isso consta do livro O Consolador. Nenhum ser foi criado completo, saiu completo das mãos do nosso Pai Celestial. Todos nós nascemos da mesma forma e começamos no mesmo ponto. Kardec pergunta aos imortais, na pergunta 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes, sem saber e sem conhecimento. Mas o que os espíritos queriam dizer, espíritos simples e ignorantes? Sem estrutura psíquica, sem atividade nervosa, sem conhecimento e sem o bem. Porque, na origem, o espírito ele não é nem bom e nem mau. Ele não é virtuoso para fazer o bem, mas ele também não é imperfeito para praticar o mal. Né? Então, e nós também passamos por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, que nós estamos, com o uso da razão, do nosso pensamento contínuo, né? Todos nós, e já agimos por instintos, por sensações, e agora estamos desenvolvendo os nossos sentimentos. Então, tudo evolui, nada
é o acaso. E Jesus cuidou, passo a passo, do processo de evolução do nosso planeta. E nada surgiu por acaso também por nós, os espíritos, nós. Né? Nada foi por concessão divina, nada foi por privilégios, mas sim conquistas. E às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, mas eu é que tenho uma vida de trabalho, eu é que sofro. Tem pessoas aí que não sofrem, que têm uma vida mais tranquila. Tudo são conquistas, meus irmãos. E cada um de nós vem na condição que se faz necessário e a conviver com aqueles a quem temos necessidade de nos reajustar, nos amar, respeitar, perdoar. Então, nada é por acaso nas nossas vidas. Mas nós estamos vivendo uma hora muito especial na história da humanidade. Nós estamos passando pelo grande vestibular do Espírito. O nosso planeta, que é de provas e expiações, vai passar para um planeta de regeneração, onde passarão a reencarnar espíritos melhores. Perfeitos? Ainda não. Melhores, mais levados para o bem. Então, está sendo dada a nós a oportunidade, ou nos melhoramos, ou nós vamos, quando daqui sairmos, para mundos condizentes com o nosso processo de evolução, ou até mais primitivos. Então, os nossos valores morais é que vão ser avaliados. Então, aí fica o que é que eu estou fazendo da minha vida, das oportunidades que o Pai me concedeu. Estou aproveitando realmente? Ou eu ainda tenho aquela noção de que eu tenho que aproveitar a vida? Sim, aproveitar com qualidade. Mas ninguém veio aqui para usufruir a vida de matéria. Todos num trabalho de evolução que se faz necessário. E nós estamos nos debatendo com forças desequilibrantes, porque nós ainda estamos com os nossos pensamentos muito inferiores. Progredimos muito em inteligência, em tecnologia, mas o nosso lado moral deixa muito a desejar. E diz-nos a espiritualidade que estamos desencarnando muito mal, com os espíritos com resgates violentos. Nós nem precisamos duvidar disso, né? É só nós olharmos a televisão, nós só vamos encontrar roubo, corrupção, feminicídio, só coisas ruins, tanta violência, que realmente, mas nós não viemos para estarmos nessa situação. Nós viemos para nos melhorarmos. Todos. A programação divina, quando reencarnamos, é nos melhorar. Mas aí nós seguimos por outros caminhos. Fazemos outras escolhas. E tudo aquilo em que nós nos propusemos e nos preparamos, nós deixamos de lado porque nós queremos uma vida mais fácil. E entramos realmente em grandes comprometimentos. Kardec nos diz que o pensamento é um atributo característico do nosso ser espiritual, quer dizer, do nosso espírito. É o pensamento que distingue o espírito da matéria. Se não fosse o pensamento, estaria muito difícil. Não, o espírito não seria o espírito. Porque a matéria, a gente sabe, quando uma pessoa desencarna, o corpo entra em decomposição. O espírito é imortal. Esta é a parte importante. Porque o espírito é só uma vestimenta para o nosso aliás, o corpo é uma vestimenta para o nosso espírito. Então, o pensamento, em toda e qualquer criação racional do espírito. Então, todas as nossas obras, os nossos pensamentos, o bem, o mal, o feio, o belo, a origem dele está no nosso mental. Então, quando eu penso, eu crio, eu plasmo.
Por isso que se diz, nós somos o que pensamos. Nosso pensamento é tudo. Queremos saber quem são as nossas companhias espirituais? Nós não precisamos perguntar para um médium, tu está vendo quem aqui do meu lado? Faz uma reflexão de como é que são os meus pensamentos. Saberás exatamente quem te acompanha. E diz Joana de Ângeles que nós nunca pensamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Então, a mente, ela é uma organização espiritual, patrimônio do Espírito Eterno, que arquiva todas as experiências das nossas reencarnações passadas. Então, o cérebro físico, ele permanece sob o comando absoluto da nossa mente. E nós, na ânsia de solucionarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós sempre queremos o quê? O caminho mais fácil para a nossa recuperação íntima. Mas poucos de nós vamos ao encontro da verdade. Qual é o encontro da verdade? Ao encontro de Jesus. Pela nossa iluminação, pela disciplina dos nossos sentimentos e a nossa renovação mental. As doenças mentais, elas surgem no mundo atual catalogadas com as mais diversas terminologias por psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Os nossos desequilíbrios mentais, oriundos da nossa ignorância, crueldade, rebeldia, ambição, desequilibram o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, desesperados, nós vamos atrás de socorro desses profissionais. Mas, claro, eles estão aí para auxiliar. Vamos atrás de clínica, vamos atrás de tomar os psicotrópicos, vamos atrás de um núcleo religioso, mas nós esquecemos o mais importante, o essencial, a nossa renovação mental. Sem renovação mental, eu posso ter dinheiro para pagar um belíssimo psiquiatra, pagar todo o tratamento, os remédios, que também não são baratos. Mas se eu não me ajudar, não tem. Tem que haver auxílio. Eu estou com depressão, eu preciso desses profissionais, eu preciso que a família me dê apoio, eu preciso da medicação, eu preciso de uma religião, mas eu preciso fazer a minha parte. Não tem. Cada doente psíquico tem que fazer a sua parte na sua renovação mental. No Espiritismo, para nós alcançarmos a cura, não tem técnica milagrosa, varinha mágica, nem truque do menor esforço. Eu vou na casa espírita, eu pego a minha trouxa de roupa suja, que são os meus problemas, e eu deixo lá que a espiritualidade vai resolver. Vai limpar a minha roupa suja. Não espere isso. A casa espírita acolhe, consola, encaminha para tratamento, esclarece que a palestra é importante, porque o esclarecimento vai abrir os meus olhos, vai me esclarecer que eu é que tenho que me modificar. Mas não vai resolver o meu problema se eu faço tudo isso, faço o tratamento e lá fora eu continuo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com as minhas atitudes levianas. Não vou melhorar se eu não fizer a minha parte. Aí as pessoas vêm, fazem o tratamento, melhoram, se afastam. Tempos depois, voltou tudo. Mas claro que voltou. Se eu tinha entidades que estavam comigo, elas foram retiradas. Mas eu lá fora continuei igual e outras se acoplam a mim. Porque gostam da minha bebida, gostam do meu cigarro, gostam da minha droga, gostam da minha leviandade, gostam da minha sexualidade desregrada. Eu sou uma porta, não é aberta,
escancarada para que eles cheguem a mim. Se eu não tomar essa consciência, não vou melhorar. Eu tenho que fazer a minha parte. E nós não somos um corpo que carrega um espírito. Nós somos um espírito eterno que movimenta, que dirige um corpo físico transitório. Então, a carne é fraca. Que carne fraca? É o espírito que é inferior. Aí eu boto a culpa na carne, mas a carne não tem nada. A carne sem o espírito, ele entra em decomposição. Eu sou inferior. Eu me deixo levar pelas coisas ruins e ocupo até a carne, coitada. Que é a possibilidade que eu tenho de estar aqui reencarnado, que me permite esta vestimenta terrena, e ocupa ela. Então, o cérebro espiritual de qualquer pessoa, ele emite mensagens psíquicas e ele capta mensagens tanto de encarnados quanto de desencarnados. Porque todos nós somos médios. Uns com mais potencialidade, outros com menos, outros nem se apercebem deste fenômeno. Mas nós sabemos que mediunidade, meus irmãos, não é privilégio de espírita. Mediunidade está no seio de todas as religiões. E mediunidade, nós nascemos com ela. Pedimos vir com a mediunidade para que eu possa resgatar o meu passado de erros. Aí eu peço a mediunidade. E aí eu chego aqui, eu quero que eu venha na casa espírita, tira esta coisa que eu estou sentindo. Mas ninguém vai tirar. Porque nós, na casa espírita, pelo estudo, educa-se a mediunidade. Eu sinto uma presença espiritual, e pelo estudo, pela educação da minha mediunidade, eu não deixo que a entidade faça o que quiser comigo. Eu me domino, porque eu sou dona, meu espírito é dono desse corpo. Eu não vou deixar que a entidade atue no meu mental assim, à torta e à direito. Então, a mediunidade eu peço para ajudar ao meu semelhante. E automaticamente, como eu vou trabalhar mediunicamente, eu primeiro vou entrar pelo estudo. E a doutrina espírita me dá todas as condições de eu conseguir ir me melhorando pelo conhecimento que me passa. O Evangelho, o Livro dos Espíritos com toda a sua filosofia, eu vou então domando ainda as arestas que eu ainda tenho, ainda muitas vezes, que precisam. Isso é para todos nós. E a força da sintonia nascerá sempre de nós para os espíritos. Somos nós que acionamos a tomada da ligação mental. Então, aí a gente ouve assim, tem uma entidade me obsediando. Mas se sou eu que aciono a tomada da ligação mental, é que eu não estou fazendo alguma coisa que está errada. Eu estou permitindo que as entidades façam o que quiserem comigo? Então, eu é que tenho que ver os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações que estão atraindo esse tipo de entidade. As pessoas acreditam que fora do ambiente religioso, não tem que se preocupar com a sua vida mental. Pode relaxar, imagina. Fico na maior invigilância, sem disciplina, deixa correr as coisas. Né? E não é assim. A lei de sintonia mental funciona em qualquer ambiente. Na rua, no trabalho, na nossa casa, no ambiente religioso que nós estamos. Então, não é só aqui que eu tenho que estar numa vibração boa, não. É em todos os lugares, com os meus pensamentos elevados. Então, não basta eu orar,
eu pedir proteção, eu passar em tratamento, eu pedir, né, para fazerem trabalhos de desobsessão, se eu não mudar os meus pensamentos negativos, doentios, né, que eu ainda carrego pelas minhas ideias, emoções, sentimentos, pensamentos. Quem tem que modificar, cultivar esses pensamentos positivos e bons, sou eu. Não tem outra pessoa. Na pergunta 833 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os Espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, nós temos total liberdade de pensar, mas a responsabilidade é nossa. Então, o ambiente psíquico é próprio, é único de cada um de nós. As criações mentais, pela liberdade que eu tenho de pensar, onde eu vou armazenando na minha aura psíquica a manipulação dos meus pensamentos, e vai determinar a minha vida íntima de calma ou de perturbação. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, ah, eu sou uma pessoa assim. Eu é que tenho que me modificar. Começo por mim. Alguma coisa está errada. Essa mudança tem que ocorrer. Então, a mente é a casa do meu espírito, onde ninguém pode abandonar. Mas eu posso educar os meus pensamentos, praticar boas obras e conversas sadias. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico, né, do André Luiz, ele diz assim: em realidade, não vivemos o que possuímos por fora em matéria de patrimônio terrestre, e sim o que somos por dentro, consciência, coração. O que ele quis dizer com isso? Que eu posso ter uma casa maravilhosa, adornada com esmero, mas eu, com tudo isso, eu posso ser uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente. Porque o que eu vivo não é a matéria, a casa linda. O que eu vivo é o que eu tenho consciência e coração. É o que me vai no meu interior. Então, o que fala, porque ela vive bem naquela casa maravilhosa. Eu vivo o que sou, consciência e coração, como diz André Luiz. É diferente. E nós ouvimos muito as pessoas dizerem assim: eu estou na fossa. Quer dizer, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou ansioso. Né? Mas nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos passando por provações morais, privações materiais, conflitos, né, com os familiares. Mas, na realidade, o que me joga na fossa não é a minha atitude interior. É o que eu tenho interior, não é o exterior. Não é isso. Porque as coisas exteriores só vão me afetar se eu não tiver valores morais que garantam a minha estabilidade emocional. Porque eu posso estar passando por uma dificuldade muito grande. E se eu tiver estabilidade emocional interior, eu vou conseguir passar por ela. O problema é quando eu não tenho essa estabilidade. Aí eu entro em desespero. Por exemplo, se nós estivéssemos na iminência de uma guerra atômica, ia ter gente aqui que no Brasil inteiro ia ficar desesperado. Mas nós que temos o conhecimento espiritual, que sabemos que nós só perdemos o corpo físico, o espírito imortal, agiríamos com mais serenidade.
há pouco tempo atrás, houve um comentário que saía, né, que o mundo ia acabar. Eu sei de uma pessoa. Ela chegou a vender o carro e comprou tudo em comida e água. Para o desespero da mulher. E dizia, fica quieta, porque o carro é meu, eu estou garantindo a nossa sobrevivência. Olha o ponto que aquela pessoa ficou. Porque o mundo ia acabar. Então, ela resolveu fazer isso aí. É o desequilíbrio. Mas quando os soldados de Ciro iam invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população ficou desesperada. Era homem, mulher, criança, jovens, velhos, todo mundo corria pegando as coisas mais valor e saía da cidade. Mas tinha uma pessoa que continuava na sua serenidade. Era o filósofo Bias, né? É um dos 7 sábios da antiga Grécia. E quando perguntaram para ele, mas onde é que está a tua carga? Ele disse, mas leva tudo comigo, que é a bondade e a inteligência. Está tudo comigo. Benevolência. Eu não tenho carga. Quer dizer, o que ele tinha era o lado espiritual. Era o equilíbrio que ele já havia adquirido. Que o ladrão não rouba, que a traça não rói, que a ferrugem não estraga, porque não se apegou às coisas materiais. E nós entramos em pânico muitas vezes por coisas materiais que perdemos. Quando nós falamos em cultivar pensamentos positivos, nós estamos falando de higiene mental, estamos a falar da saúde mental, estamos a falar do equilíbrio psíquico, a saúde física, é óbvio, né? Então, a saúde física, na visão espírita, ela vem dos nossos... Se nós tivermos o equilíbrio, né, nós vamos ter saúde. Quando nós não temos o equilíbrio espiritual, esse desequilíbrio desce para o nosso corpo físico, materializando-se em forma de enfermidade. Então, o meu corpo é o saneador do meu espírito. Então, o dia que nós tivermos equilíbrio emocional, automaticamente eu vou ter a saúde física. E graças a Deus, os médicos nos dias de hoje, eles não estão analisando uma pessoa só porque está com um coração doente, um rim ou um estômago com problema. Já estão também olhando como é que é o emocional daquela pessoa, né, para tratá-lo. Porque às vezes vão ao médico, dão um tratamento, a pessoa melhora, daqui a pouco volta tudo. Aí volta no médico, de novo faz tratamento, porque é o emocional refletindo no corpo físico. E quando nós vamos aos médicos, e muitas vezes eles dão uma série de exames laboratoriais para ver como é que os exames de sangue, se nós está faltando alguma vitamina para nós. E por que nós não fazemos a mesma coisa, fazendo uma reflexão no nível dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ideias e emoções dentro do Evangelho? É só abrirmos o Evangelho, porque cada parábola do Evangelho, o Cristo nos traz um ensinamento. Então, é abrirmos o Evangelho, vermos o que o Cristo quis dizer com aquelas palavras, e se nós estamos colocando no nosso dia a dia. Essa seria a reflexão realmente ideal, né? Porque se nós estivermos vivendo o Evangelho, nós já estamos fazendo uma grande caminhada, né? Estamos nos orientando bem melhores. E quem realmente se interessa em se aprimorar, né, no mental, tem que indagar de si mesmo. Como é que começa o meu dia? Quando eu acordo, eu agradeço a noite que eu tive? Peço pela proteção para o dia que está a se iniciar? Ou eu sou aquele troglodita que levanto furioso? Eu tenho que trabalhar. Aí eu abro a janela. Está quente, está frio, está chovendo, está ventando, está isso. E aí eu fico mais irritado ainda. Como é que eu sou? Como é o meu padrão vibratório? Como é que eu começo o meu dia? Nós temos que nos analisar. Será que nós estamos corretos? Desde o começo do meu dia, eu não paro para fazer uma prece, eu não paro, ou mesmo para dizer, obrigada, Senhor, pela noite que eu tive. Eu faço alguma coisa assim? Qual é a direção dos meus pensamentos? Durante o meu dia eu tenho bons pensamentos?
Uma pequena coisa que acontece, eu lá já diz um monte de palavrão. Ah, porque eu sou assim. Vamos mudar. É engraçado. Quando as mudanças são pelas coisas materiais, nós fazemos a mudança com maior tranquilidade. Né? Antigamente, o primeiro celular que apareceu parecia um tijolo. Ah, as pessoas felizes da vida com aquele tijolo na mão, andando na rua. Hoje, depois foi diminuindo, agora está um pouquinho maior. E de 6 em 6 meses, achamos que temos que mudar, porque a tecnologia cada vez melhor, tudo na maior facilidade. Quando é material, nós fazemos isso com a maior facilidade. Mas quando se fala em mudança interior, ah, não, eu fui criado assim. Ah, meu pai era assim. Né? Então, eu fui criado assim, eu acho que eu tenho que continuar assim. Por quê? Por que quando é para o lado da matéria, eu tenho facilidade? Né? Os nossos avós estavam lá com a barriga no tanque. Hoje nós temos a Maria de lata ali, feliz da vida, que às vezes eu até dou uns beijos nela. Que é uma alegria ter uma Maria de lata. Não é mesmo? Quem é que quer voltar para o tanque? Ninguém quer voltar para o tanque. Ferro a brasa, que nada, ferro elétrico. Né? Fogão a lenha, que é horror, gente. Não, foi a gás. Tudo na maior facilidade. E nós aceitamos numa boa. Agora, quando eu tenho que me modificar, ai, que difícil, meu Deus. Aí não, eu fui criado assim. Nossos pais deram a educação que eles receberam. Mas nós podemos ir nos modificando. Infelizmente, nós, às vezes, pegamos coisas ruins, negativas. Porque se for as coisas boas, está maravilhoso. Mas as coisas ruins, nós não queremos mudar. Qual é a matéria predileta das minhas conversações? Eu gosto de fazer uma fofoquinha? Falar da vida do outro? Aí, quando eu falo da vida do outro, eu não estou enaltecendo o outro, eu estou botando para baixo. E, se possível, do pé em cima ainda. É assim, né? Infelizmente, a gente faz essas coisas. O que eu estou plantando com as minhas ideias, emoções e palavras dos outros? Porque quando eu aconselho alguém, eu tenho uma responsabilidade. Se a pessoa seguir o meu conselho e as coisas não derem certo. Não é importante? Leão Tolstói, ele num dos seus romances, quando em vida, que ele escreveu, o seu personagem, no final, se matava. E ele, na espiritualidade, ele viu que muitas pessoas que leram o seu livro seguiram o que o seu personagem fez, se suicidaram. E ele disse, que comprometimento para mim. Vejam que até o que nós escrevemos, nós temos comprometimento na espiritualidade. É importante. Não passa em branco, não. Ah, é só um livro. Não, não é só um livro. E ele disse que ele ficou remorseado do que ele fez. Que foi horrível o que ele viu. Há várias pessoas que se suicidaram porque leram o livro dele, a personagem se matou, vou fazer igual. Olha que responsabilidade, até o que nós damos de conselhos. Tudo é importante. Os locais da diversão noturna, né, que a gente diz que vai esparecer, né, sem nenhuma responsabilidade moral, que maravilha, né? Mas nesses lugares, meus irmãos, há uma simbiose profunda de entidades desencarnadas de condição inferior que se acoplam a nós. Porque nesses lugares tem a bebida, tem a droga, tem o cigarro, eles se acoplam a nós. Não adianta. Essa associação coletiva de mentes sobrecarregada de fluidos grosseiros. Aí vocês poderão me dizer assim, quer dizer que espírita não pode se divertir? Pode. Dentro do equilíbrio, da disciplina, né? Do respeito, da moralidade. Eu vou escolher as minhas companhias que eu vou sair. Eu não vou sair com um grupinho que eu sei que se droga. São amigos meus? Não são. Servem para amigo? Não servem, gente. Eu vou escolher um bom livro de conteúdo. Eu vou escolher um bom filme para que eu possa assistir.
É como diz o Divaldo, há casais que pegam o filme pornô. Ah, mas essas crianças não veem. Mas e a psicosfera do lar? E as entidades que são atraídas por esse filme? Que ficam dentro do lar? Ninguém pensa. Então, vamos analisar. Olha, desde criança nós fazemos as nossas escolhas com os amigos. Todos nós passamos pelo primário, pelo ginásio. A turma da frente era que estudava, atrás não queria nada com a hora do Brasil. E já nos agrupávamos por afinidade. Essa é a realidade. Todos passamos por isso e vimos isso. Desde criança, se agrupam por afinidade. Então, tem muitas entidades que chegam a nós, não são só cobradoras do passado, não. Afinidade. Gostam do que nós fazemos de errado, dos vícios em que nós nos embrenhamos. Claro, elas desencarnaram, elas gostavam daquilo, ou achou que morreu, virou santo no plano espiritual. Vai exatamente como é. Às vezes as pessoas perguntam, eu queria saber como é que o meu parente lá, como é que está na espiritualidade? Como é que ele era? Aí a pessoa fica olhando. Está aí. Está igual. O que tu acha que vai ficar melhor ou pior? Está igual. Não tem. É igual, exatamente como é. E o Evangelho, então, é este roteiro generoso, onde a nossa mente se renova nos caminhos da espiritualidade superior. É o que orienta as nossas vidas. Nós precisamos do Evangelho. Não basta só eu conhecer o Evangelho, eu tenho que colocá-lo na minha vida. Porque, meus irmãos, não é fácil renovar o pensamento. É preciso renúncia, dominação de si mesmo, trabalho, sacrifício. Porque se eu vivo com os meus pensamentos no mal, na insanidade, no desequilíbrio, eu não vou conseguir me renovar de uma hora para outra, de jeito nenhum. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele diz que o pensamento é força eletromagnética. É um campo de energia. Se o meu pensamento for direcionado para o bem, para o amor, eu vou ter um ambiente também harmonioso. Vai depender de mim ter um ambiente harmonioso. Então, os nossos pensamentos criam o nosso ambiente. Quando eu penso, eu gero uma psicosfera em torno de mim e além de mim. Porque se eu tenho um pensamento de ódio, primeiro eu me envolvo nessa energia para depois eu mandar aquele pensamento para quem eu quero. Né? Então, eu também sou muito prejudicado. Mozart, ele dizia que quando ele estava bem, os pensamentos musicais lhe vinham em abundância. E ele, desde criança, se colocava na frente de um piano e ele fazia composições belíssimas, né? Com auxílio, provavelmente, do plano espiritual. Então, eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu digo e pelo que eu penso. Assim como o mel atrai as moscas, os meus pensamentos, bons ou ruins, vão atrair as entidades espirituais. Né? Então, todos nós temos inteligência, pensamento, consciência, razão, senso moral, senso de justiça, livre-arbítrio, percepções, que são os nossos sentidos. Eu tenho todas as potencialidades. Mas como é que eu estou canalizando essas potencialidades? É para o bem ou para o mal? Sim, porque eu posso ter uma inteligência privilegiada e usar para o mal, para roubar, para fazer corrupção, para prejudicar os outros. Eu tenho tudo. Todos nós temos tudo. Agora tem que ver como é que eu estou canalizando essas energias. Né? Albert Schultz, ele diz que a maior descoberta do seu século é que nós podemos mudar a nossa vida, mudando a nossa atitude mental. E o que é que nos bloqueia? 2 fatores. Primeiro, que nós focamos muito nas coisas materiais e muito pouco no autoconhecimento. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo.
ver onde eu estou errando e me melhorar. É como diz o Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Mas conta-se que um dono de uma fábrica de sapato, ele pediu para 2 dos seus vendedores que fossem a uma cidadezinha do interior de São Paulo, fazer uma pesquisa, se valia a pena abrir uma loja nessa cidadezinha. Aí um dos vendedores mandou uma mensagem para o seu chefe no outro dia, que disse assim: o mercado é péssimo, todos andam descalço. Aí o outro, que fez a mesma pesquisa, mandou para o seu chefe a mensagem: o mercado é promissor, ninguém tem sapato. Então, é a forma como eu encaro os meus problemas. Eu vejo a vida de forma... O mesmo problema, cada um viu sobre um ângulo. Assim somos nós. Às vezes nos tornamos as pessoas tão infelizes, tendo tudo ao nosso redor. Porque eu não enxergo as coisas boas. As coisas negativas, os pensamentos negativos nos atraem. Se eu estiver morrendo de pressa, eu passar na frente da televisão e estiver falando ali, uma desgraceira, morreu não sei quantos feridos, aí eu paro para ver. Paro para ver a desgraceira. Mas se for uma coisa, falando de um voluntariado, uma coisa boa, eu estou com pressa, eu passo correndo. Nós paramos para coisa negativa. Nós ainda somos assim. Né? Então, Emmanuel nos diz que os nossos pensamentos são como paredes, que podem nos enclausurar, ou asas, que podem nos levar ao progresso e à evolução. Cada um escolhe. Nós somos donos dos nossos pensamentos. Né? Nós somos o que pensamos, e os nossos pensamentos, nós construímos o nosso dia a dia, que pode ser glamouroso, mas pode ser também miserável. E parafraseando o Sermão da Montanha, diríamos: bem-aventurados os que sorriem para a vida, porque para eles a vida jamais parecerá triste. E que a bondade do nosso Pai Maior nos possa envolver. Irmãos, entenderam porque Jesus nos disse vigiai e orai? Por causa... muito disso está explicado na explanação que a nossa irmã fez com muita propriedade essa noite. E que a espiritualidade amiga continue amparando, protegendo a nossa irmã, e que ela continue nos trazendo mensagens de reflexão edificantes, como sempre faz. E nesse momento vamos elevar o nosso pensamento, pedindo pelas águas que se encontram nas bancadas, pelos nomes que estão nas urnas, e por todos os nossos irmãos que sofrem neste momento, sejam aqueles doentes nos hospitais, sejam aqueles que estão nas sarjetas da vida, entregues aos vícios, aqueles nossos irmãos que perderam seus entes queridos e aqueles que partiram deste mundo. Vamos pedir também pelas nossas famílias, pelo nosso país e pelo nosso planeta, por nós mesmos e também pelo que cada um está trazendo dentro de si. Que a bondade e a misericórdia do mais alto possa atender aos pedidos de cada um. E nesse momento, vamos nos preparar para o passe. Esse momento tão íntimo entre nós e a espiritualidade, onde recebemos os fluidos benéficos
que vão nos restituir física e espiritualmente. Vamos deixar que esses fluidos penetrem em nosso corpo, refazendo as nossas células, refazendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É a presença do amor de Deus em nós. E agradecidos por tudo que recebemos na noite de hoje, nós elevamos o pensamento. Em agradecimento ao Pai, rezamos a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E assim nós damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje, desejando aos irmãos um bom retorno aos seus lares, uma boa semana. Que assim seja.